Bíblia, como beijo sempre sim, mão de pai que me abençoa e mãe sorrindo para mim. Ergo bem alto esta Bíblia, ela entre nós e o bom Deus, é bênção que a terra desce, é prece que sobe aos céus. Quero deixar este livro qual um coração no altar, coração de Deus aberto, ansioso por se revelar. Ergo bem alto esta Bíblia, ela entre nós e o bom Deus, é bênção que a terra desce, é prece que sobe aos céus, é bênção que a terra desce, é prece que sobe aos céus. Bom, então, vamos começar a nossa quinta aula. Eu voltei um pouquinho, né, atrás, porque nós começamos a falar disso semana passada, não deu para terminar a quarta aula, como tinha programado de acabar, então eu coloquei umas coisinhas que vocês já viram na aula passada, mas vocês vão ver só para lembrar, né? Então, o Antigo Testamento, né, a abordagem, eles pedem para a gente fazer como se faz uma abordagem com recurso das tradições judaicas de interpretação. Então, o Antigo Testamento, ele tomou essa forma final no judaísmo nos 4 ou 5 últimos séculos que precederam a era cristã. Quando a gente fala isso num curso bíblico, o povo fica todo ouriçado, né? Olha, tanto o Ratzinger como o João Paulo II, eles já escreveram isso lá em 70, nos anos 70. Então, não devia o católico ficar tão admirado quando uma professora de Bíblia fala isso, né? Que foi no pós-exílio, há 4 ou 5 séculos antes da era cristã, quer dizer, lá nos anos 400, né? E no pós-exílio, a gente fala isso, que o judaísmo nasceu lá no exílio da Babilônia. E aí os católicos ficam alvoroçados, né? Ai, mas está falando que a Bíblia não fala isso. Que a Bíblia... Então, olha, gente, a igreja, né? O Papa representa a igreja, com I maiúsculo, né? Nossas catedrais, nossas capelas, nossas paróquias. É a igreja em si. Já falou isso há 60 anos atrás, né? E a gente ainda fica, nem sabia. Nossa, não é só que não sabia, tudo bem, mas não acredita no que a gente fala. Então, está aqui, ó, provado que a gente não inventou, né? Está lá. Então, foi o tal do Esdras lá, depois o Neemias, eles começaram a passar limpo, né, as histórias que se contavam sobre o povo de Deus. Então, esse judaísmo foi também o ambiente da origem do Novo Testamento e da Igreja Nascente. Então, o judaísmo, gente, isso não quer dizer que Jesus era um judeu praticante, né? Ele não era, ele era um galileu, e o galileu, ele morava muito distante de Jerusalém. Então, ele não frequentava o templo, né? Então, estava distante, mas ele fazia parte das leis judaicas. Ele tinha que observar as leis judaicas. É como nós, né? Nós somos brasileiros. Mas todo mundo observa as leis brasileiras? Não, muito pouca gente. A maioria não sabe nem se é lei ou se não é. Mas isso é lei, né? Tem gente da política que não sabe o que é lei, né? Fica falando umas bobagens aí e não sabe que está indo contra a lei, né? Nossa, nunca leu a Constituição, né? Então,
Isso aí a gente não precisa nem se admirar, né? Que não leu, não sabe as coisas da Bíblia, não sabe as coisas da Constituição. Então, são numerosos estudos da história judaica antiga, principalmente as pesquisas suscitadas pela descoberta de Qumran. Falei também isso semana passada. Qumran, esses documentos foram descobertos em 1948, né, da nossa era. Eu não era nascida, porque eu sou jovem, mas talvez, eu não sei se aqui tem alguém que era nascido em 48, né? Mas se era, então já viu lá no jornal, lá na sua época, que descobriram essas coisas lá de Qumran. E aí eles colocaram toda essa complexidade do mundo judeu, a terra de Israel, a diáspora. Então, ao longo desse período todo. Então, tudo que se descobriu em Qumran, também em Nag Hammadi, lá no Egito, fez a Bíblia ficar mais em relevo, chamar mais atenção. Então, isso aqui aconteceu antes do... Eles descobriram isso até antes do Vaticano II, que foi em 60, né? Então, um dos mais antigos testemunhos da interpretação judaica da Bíblia é a tradução grega dos 70. Isso também expliquei para vocês. Por que 70? Porque diz da lenda, né, que foram 70 sábios que traduziram a Bíblia judaica, né, do hebraico para o grego. Por quê? Já ninguém mais sabia falar em hebraico, porque quando o grego entrou, o Império Grego exigia isso. A língua tinha que ser a grega. Você pode falar em hebraico? Pode, lá na sua casa. Mas já quando os Targumim aramaicos, aramaico é a língua que se falava na Babilônia. Quando eles foram para o exílio babilônico, olha lá, nos anos 400, pouquinho antes ainda, né? O que aconteceu? Eles foram para lá obrigados a não falar mais em hebraico, falar em aramaico. Trouxeram suas histórias em aramaico. E depois de 100 anos, foram submetidos ao Império Grego. Então, o povo mal sabia o aramaico, quanto menos ainda o hebraico. Então, por isso que 70 pessoas, eles dizem lá que foi 70, por isso que chama Septuaginta, ou a Bíblia dos 70, que traduziram essa Bíblia. Então, constitui, né, um esforço que continuou até os nossos dias. Né? Em todos os tempos tivemos exegetas, agora cristãos também, né? Quando depois de Jesus, os exegetas cristãos, o Orígenes, que é conhecido, quem estuda teologia conhece Orígenes, e São Jerônimo, nós falamos muito dele no mês passado, porque é o mês da Bíblia, a gente comemora o mês da Bíblia porque foi o ano da morte de São Jerônimo. Então, eles procuram tirar um proveito de toda essa erudição judaica para uma melhor inteligência, melhor aprender a escritura. Diga-se de passagem que São Jerônimo, né, aqui não está no documento, isso aqui é o que estou falando. São Jerônimo não era judeu, ele também não sabia falar hebraico, e ele precisou de ajuda para fazer toda a tradução que ele fez da Bíblia dos 70, aqui do grego, e algumas coisas que ele do hebraico, de duas pessoas da comunidade. Até hoje, as pessoas das comunidades ajudam nas celebrações, ajudam nos programas de formação, mas só aquela pessoa que fala na frente é que leva o nome. Por isso, São Jerônimo é conhecido sozinho. A Maximina e a Paula, ninguém fala, só algumas cartas lá de São Jerônimo, que fala lá, agradeço a Paula, tal, que as feministas leram e descobriram que elas ajudaram ele nessa tradução. Então, numerosos exegetas modernos seguem esse exemplo ainda, ficam traduzindo, vão pesquisar. Seguir esse exemplo quer dizer o seguinte, eles vão fundo, quando eles pegam um texto para fazer uma exegese, eles vão pegar o primeiro, o hebraico. Então, eles vão traduzir palavra por palavra para chegar numa tradução exata do texto. Por isso que agora, depois de 60 anos do concílio,
os exegetas afirmam, olha, isso aqui que vocês aprenderam, por exemplo, nós falamos da costela, que é costela, não é costela, é uma metade inteira, um lado inteiro, né? Porque eles vão lá, eles vão pesquisar no hebraico. Então, eles vão fazer uma coisa bem literal mesmo do que estava lá no escrito hebraico. Então, a literatura judaica extra-canônica, aquela que não entrou nos 70, não, então, ela é chamada de apócrifa, que vocês já falaram, eu já falei aqui o que é, né? Intertestamentária, abundante, diversificada, e tem muita coisa mesmo, né? Então, é uma fonte importante para a interpretação do Novo Testamento. Por que eles falam isso, né? Porque nós vamos ver aqui agora, nesse dia de hoje, como que essa interpretação dos judeus influenciou até na escrita do Novo Testamento. Como é que eles escreveram o Novo Testamento usando esse jeito de escrever judaico. Então, os procedimentos variados da exegese são praticados pelo judaísmo. Então, eles têm uma tendência, eles encontram no próprio Antigo Testamento. Por exemplo, eu já falei, né? Estou repetindo um pouquinho. As crônicas são o quê? Uma explicação do livro dos reis. Então, a gente... É até engraçado quando a gente dá um curso bíblico, assim, que a gente vai falar do livro de reis, né? As pessoas ficam admiradas, porque falam, da onde vocês tiraram isso? Não, nós tiramos do livro de reis. Mas a gente nunca ouviu isso na igreja, né? Por quê? Porque na missa, gente, eles usam o livro de crônicas. E o livro de crônicas fez uma censura no livro dos reis, né? Porque Crônicas foi escrito literalmente pelo Esdras. E ele fez uma censura no livro de reis. Então, as coisas que ele achou que não ficava bem falar de Davi, nem do Salomão, ele simplesmente excluiu. Então, não temos certas coisas que é claro, né? Uma professora assim que nem eu, que vocês já sabem, já muita gente me conhece, não vai ler crônicas, vai ler livro dos reis, né? Claro. Então, a gente tem essas coisas, e aí vocês ficam sabendo, né? Umas coisas de Salomão, vocês não sabiam. Então, porque tem gente que lê a Bíblia inteira, mas você pergunta, você viu isso? Ah, não vi. Quer dizer, lê como se lê um romance, e quando a gente lê um romance, a gente não lembra depois das coisas, né? Bíblia não é romance. Então, a Bíblia não é para ler inteiro, né? Fica um ano lendo, né? Porque é grande, né? Então, mas também não é para ler assim, é para estudar. A Bíblia é para a gente, nem só estudar, né? Bíblia é para a gente praticar. Então, na Bíblia a gente tem muitas formas. Tem parábola, tem alegoria, tem antologia, tem releituras, tem comparações entre textos distantes, salmos, hinos, tudo isso nós falamos e nós vamos continuar falando hoje, né? Que vão ligar o Antigo e o Novo Testamento. E aí, assim como a literatura de todos os ambientes judaicos, antes e depois de Jesus. Então, os Targumins e os Midrashim, né? Que eu comecei a falar de Midrashim a semana passada, eles representam o quê? Uma homilética. É a interpretação bíblica de grandes setores do judaísmo dos primeiros séculos, né? Então, os Targumim foram feitos lá no exílio, na Babilônia. Então, quando eles trouxeram, que eles foram começar a escrever todas as histórias, porque quando eles estavam no exílio, que eles fundaram o judaísmo e puseram como lei o sábado, e o sábado era feito para quê? Para todo mundo passar o dia na sinagoga aprendendo a história do povo, é que eles foram tratando do quê? Os Targumim foram sendo feitos lá, porque foram passadas as histórias que estavam sendo feitas. Mas quando eles chegam no exílio, eles vêm no pós-exílio, que eles vão fazer uma equipe de pessoas, de escribas, que vão escrever esses Targumins, né, para aquelas pessoas também que estavam que ficaram em Jerusalém, que ficaram em Judá.
Eles vão fazer os midrashins, né? Porque eles vão transformar isso aqui numa linguagem mais judaica, porque os Targumim era uma linguagem popular, mas os midrashins é uma linguagem judaica, já vem com as leis e com aquilo que eles querem ensinar. Então, eu expliquei lá que, por exemplo, o Isaías. Né? O Isaías, quando ele chega do pós-exílio, esse livro do Isaías, do 60 até o 66, é do pós-exílio, mas o 40 a 55 é anterior, é no exílio que é escrito isso aqui. Então, o que ele faz? Ele vai pegar uma frase que está lá no 42, ó, eu coloquei sobre ele o meu espírito, e vai copiar, mas ele vai... Aqui, onde está isso que é o Midrash. Ele vai explicar o que está escrito aqui. Eu coloquei sobre ele o meu espírito. Eu quem? O Espírito do Senhor é que está sobre mim, tá vendo? Ele vai explicar quem é o Espírito, que esse aqui estava falando lá no exílio. Vai falar que é Javé, viu? É Javé, né? E está sobre mim. Então, esse ele aqui não é mais todo mundo, não é mais o povo inteiro. É só sobre quem? Sobre aquela pessoa que está na frente da celebração. Muda. Tá vendo? O Midrash se apodera de uma frase e, às vezes, transforma a frase, né? Transforma a frase. Aqui já, o meu espírito é da divindade. Só que quando ele fala Senhor Javé, já não é nem o Javé mais, é o Senhor Javé. Ele é mais, ele é o poderoso, ele é o todo-poderoso. Então, vai mudar até o jeito de se olhar para Deus. Né? A mesma coisa aqui, ó. No colo e nos ombros eles trarão os filhos e as filhas que pertencem a você. Aí no 60, ó, seus filhos vêm de longe, suas filhas vêm carregadas no colo. Está vendo como mudou? A gente às vezes fala, não mudou, mas mudou. Eles trarão os filhos e as filhas no colo e nos ombros. Eles vão trazer todo mundo. Aqui, ó, esse Isaías 40, 55, se vocês estudarem o profetismo, vocês vão ver que é o Isaías 45. Ele está no exílio, mas ele não é o grupo da elite. Ele é o segundo grupo, o grupo que vai com força de trabalho. Então, são pessoas que não tinham nada também em Judá. Eles trabalhavam lá, eles eram empregados, né? E lá na Babilônia, eles vão ser escravos. Então, é muito diferente você dizer que eles trarão os filhos, as filhas no colo e nos ombros. É o filho dele, né? Pertencem a Deus, pertencem a você, pertencem a Deus. Mas eles vão trazer os filhos deles e as filhas. Agora aqui, ó, seus filhos vêm de longe. E suas filhas vêm carregadas ao colo. Lembra que quando eles vieram do exílio, mudou o jeito de falar das filhas? Mudou, né? As meninas estão sendo selecionadas para outros afins. As que estavam lá já não são meninas que são aceitas na sociedade. Então, a situação da mulher no pós-exílio mudou muito, mudou muito. Apesar do livro de Isaías ser um livro profético muito atuante, ele tende a ter essas características próprias do pós-exílio, que de um jeito ou de outro pode ser até uma denúncia, né? Uma denúncia que as filhas estão sendo, né, tratadas diferente dos filhos. Né? Então, no Eclesiástico, tem 2 livros aqui muito parecidos o nome, Eclesiástico e Eclesiastes. Não é o mesmo livro. O Eclesiástico é um livro mais de doutrinação, cheio de leis, e que provoca muita confusão entre nós, entre todo o povo cristão. Né? Mas isso é uma coisa para um outro curso. Né? Então, explica que a sabedoria é a lei, tá vendo? Tanto esse versículo do Provérbio 8, né? Vai dizer que a sabedoria é a lei. Então, as narrativas de Daniel, Jó, Tobias, Judite, Esther, eles tomam alguns princípios da lei ou da fé judaica e os apresentam em narrativas fictícias. Esses livros aqui, já eles têm uma conotação de
mais profética, mais de denúncia, porque eles estão no pós-exílio, estão escritos para denunciar muita coisa que a lei está meio fazendo uma coisa muito distorcida. Então, a explicação popular do próprio nome, que muitas vezes não é uma explicação filológica, o que quer dizer isso? Uma ciência que, por meio dos textos, estuda a língua. Encontra o significado nos nomes baseados na semelhança do som em versos ou em frases. Deixa eu ver se eu... eu esqueci. Então, tem muitos nomes lá, né? Deixa eu pôr aqui anterior. Opa. Aqui. Tem muitos nomes que a gente tem lá, que as pessoas não traduzem, né? Não traduzem, porque, não vai traduzir. Aí o texto perde o sentido, né? Perde o sentido por quê? Porque o nome, o que quer dizer aquele nome, diz muito do que a gente tem que ler naquela história, né? Eu falei, acho que numa das aulas, sobre o nome dos filhos de Noé, né? Cã, que quer dizer o escuro, o moreno, né? E o Sem, que quer dizer o luminoso, o claro, né? E o Jafé, que quer dizer assim, aquele que é escolhido, né? Então, esse jeito de chamar as pessoas vão fazer, se você não souber muito bem o que quer dizer, por que foi escrito aquelas coisas, você acaba fazendo uma leitura errada do texto. Né? Como se fez muito, a gente falou disso, nós vamos voltar a falar disso quando a gente falar do método da negritude. Né? Quando a gente fala da negritude, nós vamos voltar para esse texto, então aguardem, fiquem mais um pouquinho ansiosos. Então, a 70 aqui, ó lá, a Septuaginta, é aqui que está. É mais uma parafrase do que uma tradução. Então, eles vão escrevendo assim, né? Então, não é bem uma tradução, eles vão escrevendo o que eles estão achando, entendeu? O que eles querem dizer. Eles estão fazendo um ensinamento. Então, aqui a igreja, né, ela não pode mexer, ela não pode falar assim, ela é muito... Eu acho que os documentos da igreja, eles são muito, assim, prudentes, né? Prudentes, porque nós, católicos, não lemos os documentos. Mas, olha, judeu, islâmico, budista, eles leem, viu? Eles leem. Eles leem e é um problema sério se eles percebem alguma coisa, assim, que não está certo. Então, por isso que eles são muito prudentes. Olha, e isso não deriva da ignorância. Não é porque eles não sabem hebraico. Eles não querem, né? Olha lá, nem da infidelidade intencional, tá vendo? Não tem isso, não tem. Eles não estão fazendo isso. Mas o que é? Olha como eles explicam bonitinho. Mas o desejo de reinterpretar e explicar o texto do modo a tornar-se mais significativo para os judeus helenísticos do século II. Então, eles sabiam hebraico, eles eram fiéis ao hebraico, mas eles escreveram daquele jeito porque o povo não ia entender, entendeu? Então, a gente tem que escrever do jeito que eles entendem. Então, isso aqui é para dizer assim, eles escreveram de uma forma que você fala, olha, é isso que Deus quer e acabou. É isso que ele quer dizer. Então, na exegese moderna, o Midrash, né? Midrash é o singular de Midrashim. Né? O plural de Midrash se faz com IM, né? Não é com S, que nem o nosso. Então, Midrashim, plural, Midrash é o singular. Então, indica o tipo de escrita que se baseia em um típico uso judaico do Antigo Testamento. Então, agora ele vai explicar. Isso aqui é tudo tirado do documento. No caso, uso é um termo melhor do que interpretação. Então, ele não está fazendo uma interpretação. Olha que bonito, né? Ele está usando aquele texto, né, para explicar as coisas. Então, esse tipo de escrito pode ser visto claramente na literatura do judaísmo e pode ser reconhecido tanto no Antigo como no Novo Testamento.
Então, o que é o Midrash? Né? O Midrash não é uma tentativa de procurar o sentido literal do texto sagrado. Não é isso. Isso é interpretação. Ele não quer interpretar, né? Ele não quer. Na realidade, como entendemos o sentido literal, é um conceito que não se encontra nem nos escritos rabínicos, nem nos bíblicos. Então, o Midrash ele vai explicar o texto, mas é o que vai ficar, né? Porque até hoje a gente fica com os Midrash. Então, o Midrash visa encontrar o máximo de exemplos edificantes, é uma meditação sobre o texto sagrado ou uma reconstrução imaginosa do lugar e do episódio narrado. Então, por isso que a gente tem que ficar meio assim. Então, vamos ver o que eles estão falando. O seu objetivo é sempre a aplicação prática do texto ao presente. Então, isso aqui aconteceu lá, mas hoje, gente, hoje é assim. Então, eles pegam um texto do Antigo Testamento e vão colocar no Novo Testamento, porque hoje, aquilo que está escrito lá, hoje se confirmou assim. Então, ele não quer dizer que isso é um fato. Ele quer dizer assim, olha, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que aqui. Entendeu? Então, eles vão usar o antigo. Então, uma coisa que eles não sabem como vão explicar, eles pegam um Midrash, né? Então, isso é para quê? Para iluminar, orientar. Então, eles fazem isso por quê? Porque eles escrevem o Midrash para isso, né? Então, não nos termos do seu contexto histórico, eles pegam o contexto do outro, isso aí tem muito na Bíblia, né? Nós já falamos disso. Então, para iluminar e orientar o hoje. Então, não há paralelos, não tem Midrash nem na literatura grega, nem na latina. Porque essas literaturas não há nada que corresponda à Torá ou à lei. Não existe. Né? Ninguém, por exemplo, aqui não, então não tem um paralelo. É coisa de judeu, é coisa da literatura judaica. Então, o Novo Testamento contém uma certa quantidade de midrashim. Quando vocês estudarem mais, eu acho que tem gente aqui que até está estudando, vocês vão ver, quando vocês estudarem Sinótico, João, vocês vão ver os midrash lá. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né, do que tem do Novo Testamento que pegou lá do Antigo. O Mateus 2, 1 a 2, é escrito com base na reutilização do quê? Do número 54 a 17. Então, nós temos lá no Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhes homenagem. Então, olha o que tem lá no Números. Eu o vejo, mas não é agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela avança de Jacó, um cetro se levanta de Israel. Então, o que a comunidade de Mateus faz? Bom, gente, nós estamos contando uma história de alguém importante. Né? Olha lá, avança de Jacó. Eu já falei várias vezes que Jesus vem do norte e o pai é o Jacó. Lá no norte é Jacó. Um cetro, quer dizer, é um rei. Né? Se levanta de Israel, está no norte. Mas quem que vai trazer a notícia? A estrela. Então, claro que ele vai montar esse midrash aqui, dizendo que os reis, eles chegaram, eles viram uma estrela no Oriente, porque eles estão pegando números. Sim, eles viram a estrela, né? Na época tinha uma estrela mesmo famosa, então vamos fazer isso. Mateus 2, 13 e 15 está construído com base em Oséias 1, 11, 1. Então, o que está lá? Esse aqui, depois que os magos partiram, olha lá, tá vendo? Eles vão pegando coisa do Antigo Testamento e vão montando a história de Jesus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. E lhe disse: levante-se, pegue o menino, a mãe dele e fuja para o Egito.
Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11 está lá. Quando Israel ainda era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. Isso aqui já foi tema do mês da Bíblia. Se vocês são católicos atuantes, vocês já viram isso no mês da Bíblia, já estudaram lá. Na época que ele foi tema, a gente tinha muito grupo de rua. Não sei se alguém aqui participou de grupo de rua. Então, vem os livrinhos, né? No mês da Bíblia, não vê aqueles livrinhos com roteiro de círculos bíblicos a gente fazia nas casas? E foi tema de um ano aí, não lembro mais o ano, mas foi tema do mês da Bíblia. Então, exatamente assim, com Mateus e Oséias. Então, também temos lá Mateus 2, 16, 18, com base em Jeremias 31, 15. Então, lá no Jeremias, assim diz Javé, escutem, ouve-se gemidos e pranto amargo em Ramá. É Raquel que chora inconsolável por seus filhos que já não existem mais. Olha como está no Mateus. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território ao redor, de 2 anos para baixo, calculando a idade pelo que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Aqui ele até cita o profeta. Ouviu-se um grito em Ramá, igualzinho, ó. Choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Então, a narrativa de infância. Então, por que a gente está pondo isso para vocês entenderem os midrashes, né? Porque o documento põe que eles usam o midrash para explicar aquilo que não se explica, né? É assim mesmo que se fala. O midrash é para explicar o que não se explica. As comunidades, tanto de Mateus como de Lucas, e também a de João, estavam perguntando, porque Jesus morreu por volta dos anos 30. Essas 3 comunidades estão de 85 para frente. De 85, 95, 100. Né? São as 3 comunidades que estão lá. Não tem mais apóstolos, não tem mais ninguém. Né? Porque você vê, quem viu Jesus morrer, se ele fosse, por exemplo, tivesse 2 anos, ele estaria com 62, né? 62. Então, ele também já tinha morrido, talvez, né? Porque a idade média de morte lá era de 35 a 40 anos, 45 anos. Tanto que quando a gente fala que a pessoa tinha 38 anos, já era uma idade fechada na Bíblia, né? Então, provavelmente, eles tinham aquela dificuldade. Quando a primeira comunidade que começa a escrever alguma coisa, ela começa a escrever em 70, que é a comunidade de Marcos, né? Em 70, 75, porque as pessoas já estão perguntando, mas quem é? Como é que é? Quem é Jesus? Né? O que ele falou? Então, eles vão pegar o quê? Eles vão pegar aquelas frases que eles tinham muito panfleto com frases de Jesus, uma ou outra parábola que tinha ali, e foram lendo aquilo, e aí foram escrevendo midrashes, através do que estava na frase. Então, de uma frase de Jesus, eles faziam um midrash. Então, criavam uma história. Como vocês viram agora, do Egito, chamei meu filho. Ele criou toda uma história envolvendo o Oriente, né? Foi criada uma história, um midrash, para explicar aquilo. E dentro desse midrash, ele foi enchendo com outras passagens do Antigo Testamento para dizer assim, olha, foi assim que aconteceu, isso é real, tá vendo? Está lá no Antigo Testamento. E a gente fala, é uma profecia, né? Porque a gente acha que profecia é descobrir o futuro. Né? Não é assim que vocês vão lá na cartomante, vão jogar búzio para descobrir o futuro, né? A gente logo quer saber, a gente é louco para saber futuro, né? Ai, eu adoro, né, saber futuro, porque a gente tem uma coisa com o futuro, né? Será que eu vou ficar assim? Será que eu vou ficar assado? Quando você chega na minha idade, você fala, é melhor não saber o futuro, porque não dá para saber o futuro, né?
Então, com base numa breve memória autêntica dos fatos, aqui o documento, presta atenção, o documento do memória autêntica, porque eles não podem também ficar, né, falando que é o Midrash, mas é fictício, o Midrash é fictício. O relato é completado com uma antologia de citações extraídas do Antigo, apropriadas ao nascimento do Messias. O que é uma antologia? É um conjunto formado por diversas obras literárias, musicais, etc. Tudo que é obra literária, que exploram a mesma temática, período ou autoria. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar várias situações do Antigo Testamento e vão fazer o quê? Um midrash. E aqui o midrash do Novo Testamento é para se apropriar o nascimento do Messias. Então, quando a gente lê no Antigo Testamento e vê no Novo, a gente fala, olha, é isso mesmo, né? E eles fizeram muito bem feito isso, né? Não é como agora, né? Às vezes a gente se admira, fala, nossa, lá nos anos 50 tinha cada música tão linda. A gente não fala isso. Agora não, agora as músicas são tão esquisitas. A mesma coisa a gente fala da literatura bíblica, né? A gente fala, nossa, como eles faziam certas coisas tão legal, tão bonita, né? A gente não consegue fazer isso, né? Mas consegue também, né? Às vezes a gente pega a história do descobrimento do Brasil e faz cada midrash. Então, vamos ver um aqui do Evangelho de Lucas. O que o Evangelho de Lucas tinha? Ele tinha a ideologia do Império Romano. Ele tinha isso. Ele estava numa situação, lá nos anos 95, péssima, né? O opositor lá, o Império Romano, estava assim, matando, acabando com tudo. Então, o que ele vai fazer? Como ele vai fazer uma oposição dos cristãos ao Império? Ele vai fazer essa oposição através de Maria. Porque Maria, gente, o Lucas, essa comunidade, ele descobriu uma coisa, uma pessoa, né? Uma pessoa envolvente, que é a mãe, né? A mãe é envolvente. Maria. Então, tudo que ele queria denunciar, assim, ele usou essa pessoa maravilhosa. Então, por exemplo, ele foi fazendo assim. Ele tinha o quê? O imperador é um deus, filho de outro deus. Ele tinha isso lá. Todo mundo sabia. Ave César, né? Então, o que ele vai pôr? O filho de Maria é Deus. Filho de Deus. Tá vendo? Ele vai usar o contexto histórico e vai fazer um midrash. Aí, o que ele tem? O Império Romano é forte e vai permanecer para sempre. Maria também, olha lá, Maria proclama o julgamento de Deus para o Império Romano. Né? Se vocês forem lá, Magnífica está falando, né? Vai derrubar, né? Só tem valor, no Império Romano, só tem valor quem é intelectual. O trabalho manual é indigno, quase inteiro na Bíblia, né? Olha como ele põe, Maria é serva, Maria trabalha. Tá vendo? Ele vai fazendo o contraste aqui. As mulheres são seres inferiores para o Império Romano. Mas Maria não. Maria é mulher bendita e bem-aventurada. Só o cidadão romano é agraciado pelos deuses. E aqui, quem é? Maria não é romana, não, mas é cheia de graça. O povo, a plebe, os pobres, merecem sofrer, porque foram feitos inferiores aos deuses, pelos deuses. Deus já falou, vocês são inferiores. Isso a gente tem até hoje, né? Esse conceito, né? Que nasceu pobre porque Deus, nem Deus quer, não é assim? Ele fala, nem Deus quer saber desse povo. Diferente de Maria, né? Maria é mulher, para começar, mulher é pobre, vem de um povo pobre, que é o Galileu, mas é feliz, ela não vai sofrer, não vai sofrer, né? A plebe, né, o povo pobre, não tem discernimento. Por isso ele se contenta com pão e circo, que é o que ele tem lá no Império Romano. Olha o que ele vai falar de Maria. Maria é mulher pobre, sim, mas ela medita e ela reflete. Ela não quer pão e circo, não. Ela denuncia, ela medita, ela fala, ela cria o filho dela, criou o filho dela para ser melhor que todos. Né?
A memória dos imperadores permanecerá para sempre na história e nos monumentos, enquanto a existência dos pobres não merece ser lembrada. Esse estava lá no Império Romano. Faziam, né? Aquelas coisas, os imperadores tinham aquelas imagens, aquelas estátuas maravilhosas e enormes. Olha o que ele fala de Maria. A memória de Maria permanecerá para sempre no meio do povo. E esse aqui quebrou, né? Quebraram. Tem ainda, né? Tem muita coisa conservada lá. Mas ficou só no quê? Naquela estátua. Nenhum povo se debruça para esses imperadores mais. Nem os próprios romanos, né? Imagina, eles passam lá. Eu acho que em Roma nem. Quem vai lá é turista que fica olhando aqueles monumentos. O povo mesmo de lá não está nem aí. Agora, Maria não, né? Maria não. Maria permanece para sempre no meio do povo. E olha, vou dizer mais: no meio do povo, ela é imbatível. Mas no meio dos poderosos, ela é temida. Ela é temida. Maria, ninguém se mexe com Maria. Estamos aqui, vamos festejar agora dia 12, né? O que aconteceu naquele lugar, gente? Né? Aqueles pescadores com aquela estátua quebrada desmontaram aquele poder. Desmontaram aquele poder. Porque Maria é temida pelos poderosos. Ela é grande, né? Ela é grande. Então, por isso ela vai permanecer para sempre no meio do povo. Não dá para quebrar Maria. Não dá, não se quebra, né? Então, Maria, no evangelho lá da comunidade lucana, simboliza todo aquele e toda aquela que não se deixa enganar pela ideologia do império. Fica atenta aos projetos de Deus para o seu povo. Isso, gente, a gente tem que falar todo dia para a gente, pôr um cartaz na casa da gente, né? Assim, e ler todo dia. Olha, eu não posso me enganar com os poderosos do poder. Porque todos os projetos que eles estão fazendo é contra o povo. A gente tem que enxergar isso, gente. Ou a gente enxerga isso, ou a pandemia até pode acabar, mas vai vir outra. Agora aqui, o que essa comunidade também vai fazer? Né? No Evangelho Lucano, Maria é decidida. Ela tem 12 anos, ela é solidária, ela vai em direção à montanha, à tribo, né? E o que significa isso? Olha o que significa. Maria é jovem, ela vai ao encontro de Isabel idosa, do seu apoio, porque ela precisa de conselho. O que ele quer mostrar para a comunidade é assim: olha, gente, todos nós precisamos ter conselho, ter experiências narradas para a gente. Ninguém consegue nascer e crescer sabendo tudo. Eles não sabem, ninguém sabe tudo. O que a gente precisa? A gente precisa do mais velho para a gente aprender com ele. Porque eu estava falando antes de começar a aula, experiência não se aprende na escola. Experiência você tem que viver. Viver. Você pode falar com autoridade, olha, aconteceu isso porque você viveu aquilo. Agora, quem não vive não sabe. Por isso que o jovem tem que encontrar o idoso. Por que tem que ir em direção à montanha? Porque é na montanha que eles encontram o quê? Um povo que não se debruça para o poderoso, que não aceita os tributos. Olha a tribo aqui, né? A tribo foi para a montanha, por quê? Porque não queria pagar tributo, porque fugia daquilo. Então, toda essa reflexão aqui do encontro de Maria com Isabel está mostrando isso para a gente. A gente tem que ler os midrashes entendendo o midrash. Tá vendo? Ele, na época que ele foi escrito, eles entendiam muito bem. Só que agora, dentro do midrash, se fez muitos mais, né? Então, até isso aí ficou meio... Então, isso tem o sentido da busca da sabedoria feminina que só uma ancestral pode dar, que é aquela ancestral que um dia foi
a mãe tribal, que a mãe tribal é aquela que sabia dar toda a explicação do que era uma vida. É uma vida onde você tem discernimento, onde você pode saber o que fazer, né? E não porque você tem que ser submetida a um poder que exige que você faça o que ele quer. A tribo era assim, a mãe, ela fazia acontecer. Agora, no momento que está se escrevendo esses evangelhos, o que está acontecendo? Ninguém tem decisão nenhuma. A decisão vem do poder. Até hoje, né, gente? A gente pode decidir alguma coisa? Não. Não é sonho falar que a gente decide. A gente não decide nada. Todo mundo queria ter uma vacina, não queria? Só que vocês decidiram, alguém aqui decidiu? Não, nós vamos tomar no dia que eles quiseram, né? Aí é que está, né? Então, a gente não decide nada, a gente é submetido. Então, Lucas vai adiante, né? A comunidade vai adiante. Vai pegar outro livro e vai fazer outro midrash, ó. Ele vai pegar o livro de Crônicas, né? Capítulo 13 e seguintes, e vai fazer a seguinte comparação, ó. Lá no livro de Crônicas está escrito assim, a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Maria ficou... E ele vai escrever lá. Em vez de ele escrever isso, ele vai escrever assim. Maria ficou 3 meses na casa de Isabel. Obed-edom, tá vendo? Significa servo de Edom. Obed é servo. Edom é uma cidade, um lugar, né? Maria diz ao anjo, olha como o Midrash funciona. Eis aqui a serva de Adom, não é Edom? Adom. Que Adom, Adonai, né? É o Senhor. Lucas faz um trocadinho, servo de Edom e serva de Adom. Né? Davi exclama, quem sou eu para receber a minha casa, a arca do Senhor? E aí, olha como o Lucas vai pôr, Isabel exclama, da onde me vem a graça de receber a visita da mãe do meu Senhor? Então, lá no Crônicas, todo o povo faz festa com aclamações, músicas e danças. Até Davi dança e salta diante da Arca da Aliança e diz, não me envergonho de dançar diante do Senhor. Olha como ele diz lá, João Batista, no ventre de sua mãe, salta de alegria. Diante de Maria, a arca que conduz o Salvador. É lindo, eu acho a coisa mais linda esse midrash. O profeta Natan revela a Davi o destino da sua casa. Teu trono será eterno, porque teu sucessor vai me construir uma casa. Vocês lembram que casa é lugar de oração, né? O anjo Gabriel visita a virgem da casa de Davi e diz que seu filho Jesus receberá o trono de Davi, seu reinado, e o seu reinado será eterno. Davi entoa um cântico de júbilo diante dessas promessas. Deus se lembrou de sua aliança, da promessa feita a Abraão e do juramento feito a Isaac e Jacó. E ele vai colocar lá o Lucas. Maria e Zacarias entoam o mesmo cântico. E como Davi, lembram das mesmas promessas. Né? Então, vocês vejam que um midrash muito bem feito ali, né? Muito bem feito. Ele pega o Crônicas e vai pondo, ele vai pegar o Antigo Testamento e colocar no Novo Testamento. Porque é o quê? É fictício, mas é uma coisa que ele quer explicar. Ninguém conhece, ninguém sabe quem era? Não, peraí, a gente sabe sim, que está lá no Antigo Testamento, a gente vai pôr agora. Né? Então, outra coisa que eles pegaram lá o Lucas era muito bom nisso, essa comunidade. Essa comunidade era elitizada, eles sabiam escrever melhor do que os outros evangelhos. Então, ele pegou Samuel 2:1-10, que é o Cântico de Ana, e colocou na boca de Maria, Cântico de Maria. Então, se no Cântico de Ana está escrito, meu coração se alegra com Javé, meu Deus, em Deus me sinto cheia de força. Agora é que eu possa responder aos meus inimigos, pois me sinto feliz com a tua salvação. E aí, olha o que Maria fala. Então, Maria disse, minha alma proclama a grandeza do Senhor. Quase igual, né? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha aqui.
porque olhou para a humilhação da sua serva, doravante todas as gerações me chamarão, me felicitarão. Ninguém é santo como Javé, não existe rocha como o nosso Deus. Então, olha aqui, porque Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor, seu nome é santo. Tá? Seu nome é santo. Não multipliquem palavras soberbas, nem saia arrogância da boca de vocês, porque Javé é um Deus que sabe, é ele quem pesa as ações. E a sua misericórdia chega aos que temem em geração em geração. Os saciados se empregam por comida, enquanto os famintos engordam com despojos. A mulher estéril dá à luz 7 filhos e a mãe de muitos se esgota. Olha aqui ele fica até mais forte, né? Derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. É quase uma praga, né? Javé derrota seus adversários, o Altíssimo troveja lá do céu. Javé julga os confins da terra, ele dá força ao seu rei e aumenta o poder do seu ungido. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e a sua descendência para sempre. Então, eles vão construir, a comunidade de Lucas vai construir isto aqui, ó, essa mulher. Tudo que ele está dizendo lá, ele vai pôr a Maria, a mãe, né? Ele vai fazer uma teologia, né? Uma teologia com Maria. Então, a teologia de Lucas descobre em Maria a presença de Deus no meio do povo. Para o Evangelho de Lucas, Maria é o novo templo de Deus. É aqui que está o templo de Deus. É o santo dos santos, não tem mais aquela necessidade de ir lá no templo, ter lá aquela cortina. Agora está aqui, todo mundo pode ver. É o lugar privilegiado da habitação divina. É privilegiado, né? É a garantia de todas as bênçãos e graças para o seu povo. É o lugar de adoração. Então, é a coisa mais linda que a gente pode falar de Maria, né? Eles fizeram uma teologia maravilhosa, muito bem feita. Né? É um midrash. Isso é midrash. Mateus 5,32 e Mateus 19,9 fala sobre o divórcio. Então, são exemplos de alá-kahá, a derivação de uma regra de conduta a partir da lei. A alá-kahá é rara no Novo Testamento, é rara, não tem muita. Então, por isso que se pôs as duas que nós temos lá, né? Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com mulher divorciada comete adultério. E no 19 está escrito lá, eu, por isso, digo a vocês, quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. Dentro do Novo Testamento, nós temos, não pus aqui, eu vou falar, não pus aqui. Temos alguma coisa que vai pôr em dúvida essa lei aqui. Porque como Mateus falava para judeu, ele conserva essa lei dos judeus. Só que o Evangelho de João não fala para judeu. Né? Não fala para judeu. Ele fala para gente diversas, né? Porque ele está na periferia de Éfeso, então lá tem de tudo, né? Tem de tudo um pouco. E ele não vai falar isso, ele vai falar assim, Jesus vai falar assim para a mulher que foi pega em adultério, né? Aqui por causa de fornicação. Foi pega em adultério. E o que Jesus fala lá no Evangelho de João? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque no meio de outra sociedade, onde não se tem a lei judaica, isso aqui cai. Porque o que vale lá na comunidade, onde ele vê só Jesus, Jesus não tem lei, não. Jesus, essa lei moralista, cruel, que pode matar, né? Jesus fala assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí, quem atirou a primeira pedra? Ninguém. Ninguém. Né? Tem uns jovenzinhos, quando a gente fala isso nos cursos de noivo, tal, puxa, nem Jesus, né?
Não, nem Jesus, porque Jesus nunca julgou ninguém. Jesus não apontava o dedo para ninguém. Jesus foi tão humano, que ele só podia ser divino. Essa frase é do Leonardo Boff, não é minha, mas é a frase que mais cabe em Jesus, né? É tão humano que só pode ser divino, gente, né? Paulo também vai recorrer a Midrash. Vocês estão vendo? A Bíblia inteira tem Midrash. A gente pega alguns exemplos para explicar para vocês o que é, mas a gente vai pegando tudo. Ó, Paulo faz uso do tema de Abraão, né, de Abraão, Sara e Agar nos Gálatas. Vocês cansaram de ver Gálatas, eu já sei. Vocês vão falar para mim, pelo amor de Deus, não fala de Gálatas, né? Porque mês passado, todo dia vocês ouviam falar de Gálatas. Então, em agosto, né, pelo menos. Setembro também nos grupos. Então, o que ele diz lá, ó, está lá no versículo 6 do capítulo 3. Foi assim que Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, ele vai explicar uma coisa, ele vai usar Abraão. Saibam, portanto, que somente aqueles que têm fé são filhos de Abraão. Está vendo? Ele está usando, isso é um midrash. Ninguém sabia. Lá nas comunidades que o Paulo estava falando, o Paulo falava para grego. Grego nunca conheceu Abraão, mas ele tinha que explicar. E aí ele vai começar a fazer a catequese, né? Então é por isso que a Escritura, prevendo que Deus tornaria justos os pagãos, olha aqui, falando dos gregos lá, através da fé, predisse a Abraão essa boa notícia. Todas as nações serão abençoadas em você. Todas as nações, não só o judeu. Vocês estão vendo como ele faz um midrash, usando o Abraão, pegando uma frase que está lá para Abraão, mas para falar para os pagãos, né? Olha, vocês são pagãos, mas não precisam se preocupar. Em Jesus, porque eles estavam querendo acreditar em Jesus, mas eles falavam, mas judeu não queria, né? Judeu falava, mas a gente não tem a fé. Não, olha o que Deus falou para Abraão, né? Todas as nações. Não é só judeu, é todos. Então, portanto, aqueles que têm fé são abençoados junto com Abraão, que acreditou e todo mundo está acreditando. Então, esse capítulo 3 e 4, vocês viram nas cartas de Gálatas, devem ter assistido bastante live, vocês viram que ele vai falar muito de fé, né? E qual a diferença entre a fé que faz todas as nações serem abençoadas. Não tem homem, não é isso que ele fala, não tem nem homem nem mulher, não tem gentil nem judeu, não tem rico e pobre, todos são abençoados, todos. Aí também no Romanos 4, né, que vocês não estudaram, mas está lá também a fé de Abraão. Em vista disso, qual a vantagem podemos dizer que obteve Abraão, pai da nossa raça? Qual é a vantagem? Se Abraão se tornou justo por suas obras, ele tem algo de se gloriar, mas não diante de Deus. De fato, o que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Por que ele... Para quem trabalha, o salário não é considerado como gratificação, mas como dívida. Olha, é interessante o modo do Paulo falar as coisas, né? Para quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Olha aqui, isso aqui os deputados deviam ler, né? Quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio. Porque quem é ímpio? Aquele que não faz nada da vontade de Deus, né? O corrupto. Mas aí, eu não trabalho, mas eu vou votar nele, sim. Ele põe uma lei lá, vamos votar o projeto de lei? Eu vou votar. Porque ele não trabalha, né? Ele está lá só ganhando, só mamando. E aí ele vai votar no ímpio. Né? E ainda vai dizer que a fé dele é acreditada como justiça. Ele fez justiça, porque, claro que ele fez justiça. Ele ganhou lá 100 mil reais para votar, foi justo. Não foi justo? Olha, Paulo já 2000 anos atrás já falava para nós, abra a cabeça, gente. Vamos prestar atenção aí nessas leis que estão aprovando aí no meio da noite, né? Para quem trabalha, o salário não é considerado gratificação, não. Mas como dívida, é verdade isso. Eu estou trabalhando, eu preciso ganhar. Você está me devendo, meu patrão está me devendo. Eu já fiz tudo que você mandou fazer.
Agora você está me devendo, estou em dúvida comigo. Mas aquele que não trabalha, que está lá, né, votando na lei e tirando todos os benefícios que a gente suando adquiriu, o que aconteceu? Tornou justo o ímpio. Ah, que bonito, né? Paulo já falava isso. E é desse modo que Davi, olha lá, proclama feliz o homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Porque aqui, ó, a obra desse aqui de votar lá na lei não é uma obra boa. Dizer que faz obras, gente, não quer dizer que fez obras boas, né? Independente das obras. Ele fez uma obra, não fez? Ele não votou lá no meio da noite para tirar aqueles benefícios que a gente tem, que estão todo mundo lutando aí, os funcionários públicos agora estão tudo lutando, porque a gente nem sabe, eu também não sou funcionário público, aquele poema lá. Ah, não quis nem saber, não era comigo, quando chegou na gente, né, morrendo de Covid, a gente viu que o negócio era com a gente, né? Felizes aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Essa felicidade é só para os circuncidados ou é também para os não circuncidados? Aí ele vai perguntar, está falando para os romanos? Que os romanos não eram circuncidados? Então, a felicidade é para quem? Para quem? A felicidade é para quem o Senhor não leva em conta o pecado. Mas que tipo de pecado, né? Nós dizemos que a fé foi creditada a Abraão como justiça. Mas quando é que ele foi acreditada? Ah, precisa perguntar isso. Quando já era circuncidado ou quando ainda não era? Certamente não foi depois da circuncisão, mas foi antes. Foi antes quando ele decidiu obedecer Deus. Não importa o jeito que você entrou numa religião. Para entrar no judaísmo, você tem que ser circuncidado. Para entrar no cristianismo, você tem que ser batizado. Mas isso não te faz um cristão, né? Você é cristão porque você foi batizado. Mas se você ficar só com o batismo e só fizer bobagem depois, olha lá, tornar justo o ímpio, gente, aí o Paulo vai perguntar, epa, o que é que te faz? A tua fé que foi acreditada a Abraão como justiça. Mas quando é? Quando é? Então, vamos ler mais Paulo, né? Vamos ler mais Paulo, mas presta atenção, né? Que a gente lê Paulo assim, pá, pá, pá. Ai, ele não gosta, ele não gosta. Paulo é chato, tem gente que fala que Paulo é chato. Paulo não é chato, não. Paulo é muito... Ele fala. E ele não é nem sutil, ele é bem assim, ó, tá na cara. Basta você ler, né? Mas tem que ler. Outra coisa que tem lá no Paulo também, ele usa as tradições do Êxodo. 1 Coríntios 10, 1, 13. Essa aqui eu nem vou ler, viu? Porque é muito grande, né? Apesar que nós temos bastante tempo. Alguém quer ler, então, para não ficar só a minha voz? Posso ler. Então, leia. O uso das tradições de Êxodo, em 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Irmãos, não quero que vocês ignorem uma coisa. Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos atravessaram o mar. E na nuvem e no mar, todos receberam um batismo que os ligava a Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus e caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não se tornem idólatras, como alguns deles, conforme está na Escritura. O povo sentou-se para comer e beber. Depois se levantaram para se divertir. Nem nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles se entregaram, de modo que num só dia morreram 23.000. Não tentemos ao Senhor, como alguns deles tentaram, e morreram vitimados pelas serpentes. Não murmurem, como alguns deles murmuraram, e pereceram em mãos do anjo exterminador. Tais coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas para nossa instrução, a nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair.
Vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm. Mas, junto com a tentação, ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Tá, aí, tá vendo? Ele usou tudo que tem no Êxodo. Ele foi usando tudo. Mas ele foi usando isso aqui a gente chama, que fala que é Midrash. Ele foi usando tudo. Porque o povo falava muito disso, muito disso. Só que não sabia o que queria dizer. Não basta dizer que Deus é fiel, pôr no carro, Deus é fiel, né? Não basta dizer isso. Tem que não fazer. Olha, eles também falaram essas coisas, mas depois eles faziam o quê? Cobiçavam. Eles se divertiam com coisas que não deviam. Então, ele foi narrando tudo o que aconteceu no Êxodo, né? E como ele, do mesmo jeito que eles recebiam a graça, eles não se contentavam com a graça. Eles passavam e faziam uma coisa pior, cada vez pior. Então, ele vai fazer... Aí, depois, no fim, ele vai dar aquela coisa, ó. Por que ele escreveu isso? Para vocês aprenderem, para ensinar. Então, vamos ler, vamos aprender. Né? Não basta, ó. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar. A gente sempre é tentado naquilo que a gente pode suportar. Porque Deus é fiel, ele não vai deixar acontecer coisas tão ruins para a gente, né? Não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm. Mas vocês têm, né? Olha lá. Junto com a tentação, ele dará a vocês os meios de sair dela. E a força para suportá-la. Só que o que acontece? Dependendo da tentação... Ai, a tentação é tão boa, né? Que aí eu não vou sair, não. Eu vou continuar. Né? Eu vou continuar. E aí não adianta pôr lá no carro. Deus é fiel, né? Não adianta. E depois, quando acontece alguma coisinha de nada... Ai, também Deus não existe. A primeira coisa que você vê quando esse povo... Né, é engraçado quando você vê uma pessoa com fé. Quando você vê uma pessoa que tem fé, ele fala assim, acontece coisa ruim mesmo. Mas é coisa que a gente tem que acontecer. Nós estamos comentando aí, antes de começar a nossa aula, sobre as doenças. As doenças acontecem. Acontecem na vida da gente, a gente perde entes queridos, mas a gente sabe, a gente tem... Olha a força. Tem força para a gente suportar. Agora, tem gente que não tem fé. Então, quando não tem fé, não tem prática de vida de Jesus, o que acontece? A primeira coisa que acontece, eu não acredito, porque Deus nunca faz nada para a gente. Não é assim, a gente vê muito disso. É isso que o Paulo está falando, gente. Vocês têm todos os exemplos, tudo para vocês aprenderem. Olha quanta coisa que eles fizeram errado que você pode não errar. Só que não, né? Então, vamos ler Paulo, né? Então, o Novo Testamento cita muitas tradições do Midrash, que aparecem no Antigo e não tem... Olha, gente, Midrash não tem valor histórico. A Bíblia, eu canso de falar isso, vou falar mais uma vez. A Bíblia não é histórica. Não adianta vocês quererem pesquisar nos livros, nos anais, não vai ter. Né? Não tem. A Bíblia é uma reflexão de fé de um povo que fez experiência de Deus. Alguns, uma experiência de amor, de justiça social. Outros, de opressão, que eles fizeram o quê? Um contraste. Eles quiseram ser mais que Deus. Até hoje, nós temos gente que quer ser mais que Deus. Né? E faz aí tudo acontecer do jeito... Eu mando, eu sou o poder maior do meu país. Então, eu posso matar 600 mil pessoas que ninguém vai falar nada. Eu não vou ser preso por causa disso. Porque, afinal, não tenho culpa. O povo não toma jeito, o povo não toma cuidado, o povo é isso, o povo é aquilo. Então, valor histórico não tem, né? Mas a gente está vendo o que acontece com os poderosos. Então, o Ato dos Apóstolos, 7, 22, 32, vai dizer assim, assim Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso no falar e no agir. Também a rocha que seguia os israelitas do deserto, nós vimos, né, nós lemos lá no 11,
Mas no 10, Paulo já fala, todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E aí ele vai, olha aqui, ele vai falar qual era essa rocha espiritual. A rocha era Cristo. Que até hoje nós podemos ter essa bebida espiritual. Mas, olha só, Cristo, ele exige muita coisa da gente. Os anjos como os promulgadores da aliança. Então, no Gálatas 3, Paulo vai dizer, então, por que foi dada a lei? Ela foi acrescentada para mostrar as transgressões até a chegada do descendente, em vista do qual foi feita a promessa. A lei foi promulgada pelos anjos e um homem serviu de intermediário. Então, Gálatas é uma bela carta que quem não leu, quem não viu na live, está no YouTube. Assistam lá, que é muito bom, tenho várias. Então, é absolutamente impossível... isso aqui, o documento fala isso. É impossível aceitar o Midrash como exegese literal. Mas também é injusto rejeitá-lo como simples fruto de fantasia. Então, porque não é uma fantasia. Você não pode dizer que aquilo que o Lucas falou, aquela comparação que ele foi falando, né, de Maria com o Império Romano, é uma fantasia da cabeça. Essa comunidade estava zoando, né? Não podemos dizer isso. Ele construiu aquele Midrash com toda a fé. Até hoje a gente faz isso, gente. Quando a gente vai fazer a coroação de Nossa Senhora, ontem foi, né, Nossa Senhora do Rosário, nós ouvimos tanta coisa bonita, né, de Nossa Senhora do Rosário, eu até sonhei com Nossa Senhora do Rosário, olha que coisa interessante, eu ouvi tanto, né, e que eu vou falar que é fantasia. Por exemplo, teve um aluno nosso aí que ele mandou uma explicação da sandalinha de Jesus, né? Que às vezes a gente olha lá a imagem da Nossa Senhora do Rosário e nem vê que a sandalinha de Jesus está pendurada. E ele mandou uma coisa bonita, né? Bem romanceada, bonito, né? Ele saiu correndo, a sandalinha, né? E aí ele fez um Midrash, gente. É fruto de fantasia? Não. É fruto de uma experiência, de uma reflexão que ele fez, né? De toda aquela imagem linda que tinha lá de Nossa Senhora do Rosário, ele prestou atenção naquela sandalinha, naquele cordão, né, solto no pezinho. Bonito. Você não pode dizer que é mentira, que é falso, né? Nós tivemos uma experiência também, e eu vou contar outra vez, eu já contei em outra aula, né? Teve uma pessoa, perdeu a irmã, né? Então, ela falou, ela fez uma declaração, ela fez uma reflexão teológica, né? Quando ela falou da morte da irmã dela. Então, ela falou assim, a minha irmã ela já tinha um tempo que estava doente, e quando a Cidinha me perguntou dela, eu falei, reze, né? Pode ir. Então, ela pôs lá, depois vocês começaram a rezar. E aí, eu ouvi muita coisa que vocês falaram, e quando eu vi minha irmã assim, tão, tão mal, eu peguei na mão dela e eu comecei a cantar. Ele cantou, né? Segura na mão de Deus e vai. E ela falou assim, e eu senti que a minha irmã estava leve, ela foi. Ela se entregou. Gente, isso é um Midrash, né? É um Midrash. Porque ela falou da eternidade lá. A gente não pode dizer que é fantasia. Não foi fantasia, foi uma experiência de Deus. Foi uma experiência. Foi uma reflexão teológica da morte. Então, a gente jamais pode dizer que o Midrash é fantasia, né? É uma experiência que você faz aqui no teu íntimo. Mas então não aconteceu. Tem gente que fala assim para mim, mas então não aconteceu. Gente, eu não posso dizer que não aconteceu, né? Só porque é Midrash. Foi alguém que fez uma experiência tão linda sobre Maria que ficou e vai ficar. Ninguém pode dizer que Maria não é a arca. Ninguém pode falar isso, porque ela é a arca. Foi lá
que nós encontramos a salvação, é naquela barriga, né? Naquela barriga. Então, a experiência de Deus é isso, gente. Experiência de Deus não tem registro no cartório. Experiência de Deus é uma experiência que você faz dentro do teu íntimo. E ninguém pode dizer que é fantasia e é mentira, né? Então, a compreensão efetiva de um aspecto tão importante da Bíblia exige que tentemos nos colocar no clima religioso, olha lá, intelectual existente, no qual o Midrash era quase o único modo possível em que a Bíblia podia ser considerada importante para a vida dos judeus e depois para nossas comunidades cristãs. E até hoje, gente, essas experiências que a gente tem nos grupos, você vê, o grupo do WhatsApp é uma riqueza imensa, é uma riqueza imensa. Quando a gente sabe aproveitar a riqueza do povo, né? O problema é quando a gente não sabe, começa a pôr fantasia, começa a fazer juízos, né? Começa a fazer censuras. Então, a gente tem que aproveitar essas reflexões das pessoas. Ah, você achou uma bobagem aquilo que falou daquele... Não se manifeste. Simplesmente não leia, né? Não precisa ler tudo. Você não precisa ler tudo. Você não precisa dizer... Mas você tem que entender, né? Entender o único modo possível que aquela pessoa tem de fazer uma reflexão teológica. E outra coisa, gente, às vezes a gente acha que, nossa, mas aquela reflexão estava tão bem feita que vai transformar a vida de muita gente que está ouvindo. Então, o Midrash era sério, é sério, até hoje é sério. Ninguém faz uma reflexão de fé querendo brincar, querendo fantasiar, né? Foi extremamente importante no desenvolvimento do pensamento judaico e da igreja primitiva. Na igreja primitiva, nós temos muitos Midrash, muito. A maioria das coisas que a gente sabe vem de Midrash, né? Mas não podemos pensar que o Midrash seja uma explicação definitiva da Bíblia. Então, olha, vocês querem ver? Eu vou pôr um Midrash aqui, né? Ó, mas Josué salva a vida de Raabe, a rameira, né? E lá na casa do seu pai, e a todo o que ela tinha. E habitou ela entre os israelitas até hoje, porquanto escondeu dos mensageiros que Josué, porque tinha escondido os mensageiros que Josué enviou a reconhecer Jericó. Isso está lá no livro de Josué, capítulo 6, versículo 25. Está assim. Agora, olha só, né? O que o Midrash, nós não temos esse Midrash, mas a comunidade primitiva lá dos primeiros cristãos tinham, porque eles vinham do judaísmo, então eles tinham o Midrash. No Midrash está escrito assim, porque Raabe se converteu e se casou com Josué. E, portanto, Uda descendeu tanto de Josué como de Raabe. O Mateus, a comunidade de Mateus, conhecia isso aqui, mas não aceitou. Então, olha lá, não é uma explicação definitiva da Bíblia. Ah, não, casou com Josué? Não tem nada a ver. Ele deve ter falado isso, né? Ele deve ter falado isso. Ah, casou com Josué. Ela casou lá, pôs lá o nome, né? Pôs um nome lá. Como é que é o nome do marido da Raabe, lá na genealogia de Mateus? Vão procurar, né? Vão procurar amanhã, vocês vão pegar, é sábado, vocês vão pegar lá o primeiro capítulo de Mateus e vão ver como é que chama o marido da Raabe no primeiro capítulo de Mateus. E eu já vou avisar para vocês, não é o Josué, porque a comunidade de Mateus não aceitou o Midrash. Pronto. E aí, você não pode falar nada também. Como ele aceitou muitas outras coisas do Antigo Testamento, esse aqui ele não aceitou. Então, o Midrash não pode ser considerado uma verdade, né? Então, pronto. Então, frequentemente, essa prática do Midrash parece arbitrária para nós. Ah, olha lá, pensamos, qualquer coisa tem que ter significado. Isto não é literal, mas na medida em que não se apresentava uma limitação desse tipo de conceito,
o Midrash não era considerado arbitrário, mas sim necessário. No caso do Josué ali, não era necessário. Então, não quero pôr, não vou pôr. Né? Então, o Midrash nasceu de uma situação histórica particular, num contexto, e pode ser transferido para outra cultura, como também não pode ser transferido a outros modelos conceituais. Então, assim terminamos o Midrash. Abordagem através da história dos efeitos do texto. Né? Essa abordagem apoia-se em dois princípios. Um texto torna-se uma obra literária somente se ele encontra leitores, claro, né? Que lhe dão vida e apropriando-se dele. Se ninguém lê, não é uma obra literária. É uma obra, mas não é literária. Não tem nada lá, ninguém leu. Né? Essa apropriação do texto pode efetuar de uma maneira individual, comunitária, e tomar forma de todos os domínios, literário, assim, então, isso aqui a gente sabe que é assim os efeitos de um texto. Então, sem ser totalmente desconhecida na antiguidade, essa abordagem se desenvolveu de 1960 a 1970 nos estudos literários. Logo que a crítica interessou-se pelas relações entre textos e seus leitores. Então, a exegese bíblica também pode obter benefícios com essa pesquisa, né? Ainda mais se a hermenêutica e a interpretação filosófica afirmavam o seu lado necessário dessa distância entre obra e seu autor. Por isso que a Bíblia é conhecida e dita que é a obra literária mais importante até hoje, porque tem muitos leitores. Né? Nessa perspectiva, começou-se a fazer então, o trabalho de interpretação a história do efeito provocada por um livro ou uma passagem da Escritura. Então, por isso que começa. Não basta ler, mas vamos ter uma evolução de interpretação. Vamos começar a se preocupar com isso. Mas a preocupação tem que ser com os leitores, né? Avaliar a importância desse papel, né? Para iluminar todo o sentido dos textos bíblicos. Então, vai se colocando a presença do texto, né? E aí vai fazendo um apelo que é ouvido pelos leitores individualmente ou em grupos. O leitor não é o único sujeito, não é um único sujeito isolado. Ele pertence a um espaço social que se situa em uma tradição. Então, olha o que diz lá. Ele vem ao texto com suas questões, opera uma seleção, propõe uma interpretação e, finalmente, ele pode criar uma outra obra ou tomar iniciativas que inspiram diretamente a sua leitura da Escritura. Então, os exemplos de tal abordagem são numerosos. Então, o que ele quer dizer? Uma pessoa lê um texto e, para ele, aquele texto diz uma coisa que o texto não está dizendo, mas para ele está. Então, acontece isso, né? O que nós vamos ver aqui. Ó. O Cântico dos Cânticos oferece um excelente testemunho disso. Você lê, bate os olhos, lê, e aí você vai ver, vai fazer a sua interpretação. Os padres da igreja, né, no ambiente monástico latino da Idade Média, ou ainda por um místico como São João da Cruz, que permitiu, né, melhor descobrir todas as dimensões do sentido desse escrito. Então, nós temos esse escrito aqui. Né? Vejam, quem lê para mim esse texto? Beije-me com os beijos de sua boca. Seus amores são melhores do que o vinho. O odor de seus perfumes é suave. Seu nome é como óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de você. Arraste-me com você. Corramos. Leve-me, ó rei, aos seus aposentos e exultemos. Alegremo-nos em você. Mais que ao vinho, celebremos seus amores. Com razão, se enamoram de você. Busca e galanteio. Então, esse texto aqui, eu não pus o vídeo, porque eu não consigo pôr vídeo aqui no meio dos slides. Mas nós temos uma freira, uma irmã, que gravou esse texto, né? Ela canta esse texto, beije-me, né? Mas a figura que está no slide que ela canta é um homem, né? Um homem, e uma mulher lavando os pés desse homem, com perfume, com tudo.
É o quê? É uma alusão a Jesus, né? Jesus que tem aquela cena e quando você vê aquilo, você lembra logo daquela cena da unção de Jesus. Mas ela canta como se ela estivesse cantando isso aqui para Jesus, né? Então, é o que o documento está dizendo. O leitor vai se apropriar do texto e sentir o que ele quiser do texto. Isso é perigoso, hein, gente? É perigoso. Mas pode ser até bonito. Olha aqui, o Cântico dos Cânticos e o Cântico Espiritual de São João. Né? Então, olha como aqui, o Cântico está dizendo: em meu leito pela noite procurei o amado da minha alma. Procurei-o e não encontrei. Vou levantar-me. Aí São João: onde é que te escondestes, amado? E me deixaste com gemido? Havendo-me ferido, saí por ti clamando e eras já ido. Vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma. Procurei-o e não encontrei. Disse-lhe que adoeço. Pastores de subirdes, além pelas malhadas do outeiro, se porventura virdes aquele a quem me quero, peno e morro. Encontra-me os guardas que rondavam a cidade. Vistes o amado da minha alma? Não temerei as trevas. Buscando meus amores, irei por esses montes e ribeiras. Não colherei as flores e passarei os fortes e fronteiras. Filhas de Jerusalém, eu vos conjuro, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que estou doente de amor. Dizei-me por vós, e ele já ha passado. E passarei as fortes e fronteiras, pergunta criaturas. Ó bosques e espessuras, plantados pela mão do meu amado. Dize-me, ó prados de verduras, das flores esmaltadas. Este aqui está no Cântico dos Cantos, capítulo 3, 1, 3 e 5, 8. Esse aqui é São João da Cruz, que é o cântico espiritual que ele fez. Ele fez, olha, quando ele leu isso aqui, ele fez uma experiência espiritual do cântico. E ele fez a mesma coisa que ela canta aqui para um homem, para um amado, ele faz aqui, o amado é Deus. Né? Então, nesses trechos, em comparação, apesar de reduzidos, já se evidenciam semelhanças entre ambos os poemas. Então, é isso que o documento está dizendo. Você tem um texto bíblico e você pode ter uma reflexão, fazer o teu texto daquele, né? Mas isso também, ó, da mesma maneira, no Novo Testamento é possível e útil esclarecer o sentido de uma película. Por exemplo, aquele do jovem rico, né, mostrando sua fecundidade no curso da história da igreja. Então, nós não vamos ler, não, porque nós já estamos bem adiantados do tempo. Mas depois vocês lêem em casa, vocês vão ficar com isso aqui para vocês. Então, mas também, gente, o problema é que todas essas falas aí são bonitas, né? A experiência, mas tem uma coisa que é perigosa. Ó. Mas a história atesta também a existência de correntes de interpretação tendenciosas e falsas, com efeitos nefastos, levando, por exemplo, ao antissemitismo. Quem não lembra disso? Né? O que foi isso? O que foi o Holocausto? E sabe o que eles diziam? Ah, mas ele não matou Jesus. Vocês não mataram Jesus? Então agora sofrem. Eles leram todo o Novo Testamento como uma sentença de condenação aos judeus. Isso passou para todo o povo. Tem povo até hoje que fala, mas eles mataram o judeu. Durante muitos anos, na Sexta-feira Santa, naquela celebração da cruz, se pedia perdão pelos judeus, né? Fazia uma oração para Deus perdoar os judeus, né? Porque os textos eram levados para isso, para dizer eles mataram Jesus, né? Hoje a gente sabe que quem matou Jesus foi o Império Romano, né? Então, também nós temos outras discriminações raciais, né? Por exemplo, nós falamos já várias vezes. Então, isso aqui é uma coisa que eu encontrei na internet, eu achei muito interessante. Negro, olha lá, tinha lá o Cã, o Sem e
os 3 filhos de Noé, né? O Jafé. E aqui nós temos aquele racista. Né? Então, também é interessante esse modo de ver, né? Porque como você vai discriminar um ser humano, né? Discriminação racista até hoje. Você acha que você tem direito de matar a pessoa porque ela é negra. Né? E ainda, ilusões, né? Tem muita gente que interpreta textos bíblicos e põe na cabeça do povo ilusões milenaristas, que é tão profundamente divulgada aqui o Apocalipse. Né? O Apocalipse não está dizendo nada de fim do mundo. Mas quanta gente que não lê o Apocalipse como se fosse o fim do mundo? Está aí, está cheio, né? Está cheio. Então, a gente vê, por isso que essa abordagem pode ser uma disciplina autônoma, mas ela não pode ser autônoma, porque precisa ter discernimento, gente. Não pode ir lendo o texto e achando. Não tem achômetro, gente. Pelo amor de Deus. A pior coisa que tem é esses achômetros. Né? Deve-se evitar o privilégio de um ou outro momento da história, dos efeitos de um texto, para fazer dele a única regra da sua interpretação. Isso aqui é um pedido da igreja. Por favor, leiam com discernimento, com regra para interpretação, por isso eles deram vários modelos, e todos eles com limites, mostraram os limites, tudo para a gente não ficar interpretando a Bíblia de qualquer jeito. Então, nós temos também a abordagem através das ciências humanas, né? Então, para se comunicar a palavra de Deus, se enraizou vários grupos humanos. Então, o Eclesiástico diz: coloquei raízes no meio do meu povo glorioso, na porção do Senhor, seu patrimônio. Então, e ela traçou a si mesma um caminho através de condicionamentos psicológicos das diversas pessoas que compuseram o escrito bíblico. Então, a própria igreja admite que tem condicionamentos psicológicos. Os textos bíblicos foram escritos por gente, por pessoas, por seres humanos, né? E tem condicionamentos. Então, as ciências humanas, em particular a sociologia, a antropologia, a psicologia, podem contribuir para fazer essa compreensão de certos textos. Falar, isso aqui, esse homem que escreveu isso era maluco, né? Então, a psicologia aqui vai mostrar isso. Aquele que um sede de poder horroroso, também a sociologia vai mostrar. E a gente tem que ter o quê? Discernimento de aceitar essa compreensão dessas pessoas que estudaram mais que a gente. Então, convém que a gente notar que existem várias escolas com divergências notáveis sobre a própria natureza das ciências, né? Então, dito isso, um bom número de exegetas tirou recentemente proveito desse gênero de pesquisa. Então, na abordagem sociológica, os textos religiosos são unidos a uma conexão de relação recíproca com as sociedades das quais eles nascem. Então, por isso que a gente fez todo aquele de contexto histórico, né? O estudo crítico, eles gostam, o documento, ele insiste nesse histórico crítico, né? Porque o crítico necessita de um conhecimento exato, quanto possível, dos comportamentos sociais. Né? Porque não adianta você querer ver a Bíblia num comportamento de hoje, porque ele foi escrito há 2000 anos atrás, pelo menos, né? Então, não pode ter que ter essa compreensão sociológica. Então, esse gênero aqui sócio-histórico deve ser completado com essa explicação sociológica correta, né? A condição de todos. Então, olha, no decorrer dos 20 últimos anos, de 70 até 90, a abordagem sociológica dos textos bíblicos tornou-se parte integrante da exegese. Então, numerosas são as questões feitas a respeito da exegese do Antigo Testamento. Então, se deve perguntar: quais são as diversas formas da organização social religiosa de Israel, que Israel conheceu no decorrer de sua história? Como se passou de uma liga de tribos ao Estado organizado em monarquia? E de lá a uma comunidade baseada simplesmente sobre ligações religiosas genealógicas. Quais as transformações econômicas, militares e outras que foram provocadas na estrutura da sociedade pelo movimento de centralização política e religiosa que conduziu à monarquia? Então, está vendo que eles estão... Essa pergunta que o documento está fazendo para a gente é que a gente precisa fazer um curso bíblico para entender a Bíblia, né?
Olha lá, o estudo de normas de comportamento no Antigo Oriente e em Israel não contribui com muita eficácia à inteligência do decálogo, do que as tentativas puramente literárias e a reconstrução de um texto primitivo. Gente, olha, eu vou parar aqui, tá? Espera aí, finalizar a apresentação.